Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos falar de função por partes. O que é isso? Vocês já devem ter visto algo assim em algum momento da vida de vocês, né? Onde eu tenho uma função e ela tem várias funções dentro dela, né? Que são partes da função. Quando x é menor do que 1, a minha função é x mais 1. Quando x está entre menos 1 e 1, a função é 2. Quando x é maior ou igual a 1, a função é menos 2x mais 1. Então, dependendo do valor de x que eu utilizar, eu vou ter um comportamento diferente para essa minha função. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o gráfico de uma outra função. Então, eu tenho aqui uma função que ela é constante, depois é uma função do primeiro grau e depois é uma curva. Então, para cada intervalo, eu tenho um comportamento para essa função. Eu tenho uma outra aqui que é um pedaço de uma parábola, uma reta, um pedaço de uma parábola, outra reta constante. Tem um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a função f de x igual a 1, se o x for menor do que 0. Então, percebam, de 0 para cá, eu tenho essa função constante. Vai ser a menos x ao quadrado, um pedaço de uma parábola, quando x estiver entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1 foi um pedaço da parábola, um arco dela. E quando x é maior que 1, f de x igual a x, é uma reta. Então, o que é uma função por partes, né? É uma função formada por partes de diferentes funções sobre diferentes intervalos. Então, eu posso ter uma junção de função do primeiro grau, com função do segundo grau, com função do terceiro grau, só função do primeiro grau, só função do segundo grau. Então, depende aí do meu comportamento de função. Aí vai dizer, tá, e eu uso isso para quê? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Um exemplo é quando a gente trabalha com a alíquota de INSS, que a gente tem pagamento do imposto por faixa de salário. Então, eu vou fazer aqui a minha função de quanto que eu vou ter que pagar por faixa. Poderia, né? Aqui, claro, a gente sempre analisa a tabela, mas eu poderia fazer isso como se fosse uma função, ó. F de x igual. Se é até R$ 1.100, a alíquota é de 7,5%. Ou seja, eu não vou trabalhar com a porcentagem, eu vou trabalhar ele já em número decimal para facilitar meu cálculo. Então, 0,075x, sendo que x é meu salário. Então, o x está entre 0 e 1.100. Aí, eu vou pagar 9% se ele tiver de 1.101 a 2.203,48. Então, 9% de x. Não esqueça que aqui eu tenho a parcela a deduzir. Isso aqui a gente já viu naquele vídeo que a gente trabalhou folha de pagamento. Então, quem tem dúvida do porquê disso aqui, olha aquele vídeo de novo, né? Então, se aqui o x estiver entre 1.100,01 e 2.203,48. Aí eu tenho a alíquota de 12%, então 0,12x menos o 82,604, se o x estiver entre 2.203,49 e 3.305,22. E, por fim, a alíquota de 14%, então 0,14x menos 148,708, se o x estiver entre 3.305,23, vou botar o 23 aqui, e 6.433,57. Lembrando, gente, que a função aqui do INSS, o meu X, o meu salário, vai de 0 a 6.433,57. Esse é o teto que eu vou pagar no INSS. A não ser que eu tenha algum acordo que eu faça uma previdência complementar, mas o teto do INSS é esse. Então, essa função ela vai ter só do intervalo de 0 a 6.433,57. Vamos fazer o gráfico disso aqui lá no GeoGebra para facilitar, só para a gente enxergar como é que funciona essa função aqui, tá? Então, aqui no GeoGebra, eu vou colocar agora as condições e aí eu vou pedir para ele graficar a minha função. Então, eu vou colocar aqui a condição, se o x estiver entre 0 Então, o que aconteceu aqui com a minha função? Eu digitei as 4 funções, aqui ó, F, G, H e P. Então, cada uma é uma alíquota. Então, quem ganha até R$ 1.100 vai pagar essa alíquota aqui, que é 0,075 vezes o salário. Aí, quem ganha de 1.100, 0,1 a 2.203,48
vai pagar essa alíquota diferente e assim por diante. Então, cada pedaço aqui indica uma alíquota diferente que ele vai pagar. Então, vejam que é uma função por partes, né? Cada salário se encaixa em uma parte, em um intervalo, e cada intervalo tem uma função. Então, por isso que a gente chama de intervalo por partes. Por isso que eu queria mostrar para vocês uma aplicação dentro do INSS. Tem outros casos, né? Imposto de renda e outros casos que também vão ser por faixa. Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.